Alô, bom dia, estamos de volta nesta segunda-feira, 2 Patinhos na Lagoa, 22 de abril de 2024. Sejam todos bem-vindos. E quero mandar um abraço para o meu querido amigo Ale Machado, do canal Ale Machado Oficial. Eu vi há pouco que tem vários recados do Ale Machado para mim lá no WhatsApp. Eu peço desculpa não ter respondido nem aberto o WhatsApp já há algum tempo, porque comunico também aos amigos de quebra que estou escrevendo um livro. E talvez por isso tenha deixado um pouco de lado aí a comunicação direta com os amigos. Eu faz dias que não abro os meus e-mails e também não frequento lá o WhatsApp. Por conta disso, tem me ocupado bastante. E uma dica a respeito do livro é o seguinte: eu já andei dando umas pinceladas, uma espécie de avant-première lá na minha conta no X. A história é a história do Brasil e da minha infância, por assim dizer. O livro procura cobrir o período que vai de 1955, por aí, até 1985. Ah, mas eu nasci em 63, é verdade. Mas é claro, você nasce num mundo pronto, então eu pego memórias que eram daqueles anos 50 através de um pano de fundo. O pano de fundo é uma vitrola que nós tínhamos em casa, na minha infância. Então a ideia é a seguinte: contar a minha história, a história do Brasil, da minha família, até 1985, com os discos, a partir dos discos que frequentavam a vitrola. Essa é a ideia, ir até 1985 e depois, quem sabe, fazer outra. Mas é isso então. Eu espero que os amigos, aqueles que eu não tenho respondido, compreendam. É um momento de muito trabalho agora, porque escrever não é fácil, meus amigos. Mas eu já, como disse, deixei umas pinceladas lá no X. Quem não conhece o meu perfil no X é Professor Belei. Então lá eu tenho publicado, dando algumas pistas de como será o livro, se eu conseguir completá-lo, claro. Muito bem, vamos então ao trabalho. Antes de mais nada, outro recado. Minha amiga Silvia, amiga desse canal, avisou-me que tem alguém pedindo dinheiro em meu nome. Bem, eu quero, claro, avisar aos amigos que isso não é verdade. Denunciem porque é fake. Não sou eu quem estou pedindo dinheiro. O meu único canal é este aqui, canal Professor Belei, e tenho também o perfil no X. Tem outro canal chamado Manual da Filosofia Professor Belei, mas nesse eu só publiquei alguns vídeos sobre filosofia e há muito tempo eu não tenho colocado nada lá. Então, se alguém pedir dinheiro em meu nome, fiquem atentos, porque eu só poderia fazê-lo através desse canal. E eu não peço dinheiro. Eu peço aos amigos que colaborem com o canal, que tornem-se membros, que deixem os seus likes e assim por diante. E também deixo o Pix aqui, mas sempre nesse canal. E a chave Pix é o meu e-mail, belei.alexandre@gmail.com. O que vem a partir daí, meus amigos, não é meu. Então tomem cuidado. Bem, já que estamos na vibe de mandar abraços, 2 abraços importantes. Um para o Olival Ferreira e também para a sua mamãe, que completou 86 aninhos no sábado, se não me engano. Ela mora em Portugal e o Olival Ferreira mora em Brasília. Então está aí um super abraço para o Olival Ferreira e para a sua querida mamãe, que fez 86 primaverinhas. Beijo no coração. E também um abraço para o Luigi Ramozzi, que é membro do canal e pediu um abraço. Então isso aí, um super abraço, Luigi Ramozzi. Beijo no coração. Bem, vamos então às notícias do dia. Muitas informações, a começar por um mal-estar em Israel. Os israelenses ficaram surpresos com Biden. O governo norte-americano ameaça sancionar um grupo militar ligado às forças de defesa de Israel, um batalhão.
o batalhão Netza Yehuda. A alegação é que o batalhão cometeu crimes de guerra ou algo parecido, ou crime contra os direitos humanos na Cisjordânia ocupada. Então o governo Biden está estudando aí sancionar esse batalhão. Criou um mal-estar porque o batalhão é regular, faz parte das forças de defesa de Israel. E como assim o maior aliado de Israel sancionar parte da defesa de Israel? Estranho, não? Bem, essa sanção impediria que este batalhão recebesse ajuda financeira, por exemplo. Mas como assim dar ajuda financeira para uma parte das forças de defesa de Israel e não para outra? E que precedente isso não abriria para os inimigos de Israel, não é mesmo? Para despejarem ainda mais críticas a Israel nas Nações Unidas? Que muito amigo tem sido o governo Biden, não é mesmo? Dá uma no cravo e outra na ferradura. Bem, o mal-estar foi tão grande que o ministro Benny Gantz, que é membro do Gabinete de Guerra de Israel, disse no sábado na sua conta no X que o batalhão Netza Yehuda é uma parte inseparável das forças de defesa de Israel. Está sujeito à lei militar e é responsável por operar em total conformidade com a lei internacional. Ele também observou que o Estado de Israel tem um sistema judicial forte e independente que avalia meticulosamente quaisquer alegações de violação ou desvios das ordens e do Código de Conduta das Forças de Defesa de Israel. Ele disse, abre aspas, aprecio muito os nossos amigos americanos, mas a decisão de impor sanções a uma unidade das Forças de Defesa de Israel e aos seus soldados estabelece um precedente perigoso e envia a mensagem errada aos nossos inimigos comuns em tempo de guerra. Pretendo agir para mudar essa decisão, afirmou ele ao Times of Israel. O Times diz que o gabinete de Gantz anunciou que em 21 de abril o ministro conversou, 21 de abril ontem, o ministro conversou com Blinken e pediu-lhe que reconsiderasse a ameaça, não é? A esperada decisão sobre sanções às forças de defesa de Israel. Isso é que é dar uma no cravo e outra na ferradura. Bem, outra notícia que merece destaque. Hal Turner mostrou um vídeo que sugere que forças do exército francês, ou melhor, o exército francês, estão já em Odessa, na Ucrânia. Já entraram em Odessa. O vídeo mostra, então, tanques franceses entrando naquela cidade. Hal Turner diz que isso parece ser uma entrada direta da França no conflito da Ucrânia, como um país membro da OTAN. Será provavelmente realizada no âmbito de um acordo bilateral, um acordo entre França e Ucrânia, mas isso não está confirmado até o momento. Bem, o vídeo que vocês viram aí é de péssima qualidade, muito ruim mesmo, e um tanto quanto difícil de confirmar, mas a narração aqui do vídeo é que a pessoa que está filmando surpresa, porque está vendo tanques ou blindados franceses entrando em Odessa. Vamos aguardar complicações à frente, porque Vladimir Putin já disse que sim, se a França se meter nessa história, colocar tropas dentro da Ucrânia, será um alvo direto, não só a França, mas isso também em relação ao Reino Unido. As ameaças são bastante sérias. Vamos aguardar. Bem, como disse então, uma no cravo e outra na ferradura. Enquanto Biden ameaça sancionar parte das forças de defesa de Israel, a Câmara, liderada por Mike Johnson, o republicano Mike Johnson, aprovou um pacote de ajuda financeira à Ucrânia, Taiwan e Israel. O total do pacote é 95 bilhões de dólares, mas 61 bilhões irão para a Ucrânia. O pacote foi aprovado pela votação de 311 votos a favor contra 112 contra. A aprovação, claro, fez com que
boa parte dos republicanos, aqueles que não estão de acordo com este envio de dinheiro à Ucrânia, principalmente, reclamasse muito, e justifica-se. Os Estados Unidos têm problemas de sobra dentro de suas fronteiras. Para que, dizem eles, enviar tanto dinheiro neste momento à Ucrânia? Desses 61 bilhões, 300 milhões serão destinados, diz Léo Hochmann, a proteger a fronteira da Ucrânia com a Polônia. Diz Hochmann que esses 300 milhões de dólares devem impedir que os ucranianos fujam para a Polônia para escapar do recrutamento militar, que os envia para um moedor de carne e para a morte certa na frente de batalha, com um exército russo superior, diz ele. Não importa o quanto eles tentem servi-lo em uma bandeja bonita, não há nada mais malvado do que isso. Bem, então está aí uma grande gritaria em relação a esse pacote, 61 bilhões para a Ucrânia, e o restante será dividido entre Israel e Taiwan. Se, por um lado, os republicanos estão abrindo o bico contra Mike Johnson, presidente da Câmara, que é republicano, Zelensky é só amor para com Mike Johnson. Essa matéria foi publicada hoje no Breitbart News e diz que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu pessoalmente ou mostrou-se muito grato ao presidente Mike Johnson pela decisão que mantém a história no caminho certo, disse Zelensky, depois que Johnson conduziu um pacote de ajudas de 61 bilhões à Ucrânia, isso no sábado, foi aprovado no sábado. A imagem de dezenas de democratas agitando bandeiras da Ucrânia e aplaudindo no plenário da Câmara enquanto o projeto de lei era aprovado machucará para sempre os conservadores, de cujas fileiras Johnson saiu ou subiu apenas para servir aos democratas. Então Zelensky disse: sou grato à Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a ambos os partidos e pessoalmente ao presidente Mike Johnson pela decisão que mantém a história no caminho certo. Um alegre Zelensky então postou no X a votação. O resultado da votação, que foi, como disse, de 311 a 112. Bem, mais uma notícia importante aqui. Vejam só. Enquanto os Estados Unidos estão liberando bilhões para a Ucrânia, um relatório não oficial da Alfândega de Proteção das Fronteiras dos Estados Unidos, revisado também pela Breitbart News Texas, revelou que quase 700 migrantes da República Popular da China foram detidos ao entrar na região de San Diego na terceira semana de abril. Desde o início do ano fiscal, em outubro, mais de 26 mil migrantes da República Popular da China foram detidos. Uma fonte disse ao Breitbart Texas que o número de imigrantes chineses detidos representa um aumento de mais de 3 vezes em relação ao mesmo período do ano passado. A fonte disse ao Breitbart que a China está agora entre as 10 principais nacionalidades encontradas pela patrulha de fronteira ao longo da fronteira sul. Então vejam só, se tantos chineses foram detidos, a pergunta que fica é: e quantos passaram, não é? Já que as coisas andavam um tanto quanto frouxas, na fronteira, andam ainda. Essa é a preocupação. A China está realmente, os chineses estão realmente, a cada mês que passa, se dirigindo em maior número, em maior quantidade para os Estados Unidos. Então a pergunta se justifica: e quantos já passaram? Quantos estão em território norte-americano? Mas vejam só, não são só os chineses que estão entrando em grande quantidade nos Estados Unidos. Os venezuelanos também. Mas espera um pouquinho, não são os venezuelanos de boa índole, por assim dizer, aqueles que querem trabalhar e, enfim, sobreviver na América, fazer negócios na América, ganhar um dinheirinho e fugir da repressão de Maduro. Não.
Ao que tudo indica, espera um pouquinho, vejam só o que disse o National Post. O deputado Tony Gonzalez, republicano pelo Texas, disse que há uma séria preocupação agora com a escalada de infiltração da gangue de rua venezuelana Tren de Aragua. Esse grupo Tren de Aragua tem entrado nos Estados Unidos e espalhado o terror por lá. Os encontros com a gangue aumentaram na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Famoso por se envolver em extorsão, sequestro, assassinato e tráfico sexual, o Tren de Aragua tem ganhado posição em meio à crise fronteiriça em curso. A inteligência da Alfândega e Proteção de Fronteiras, CBP, indica que membros do Tren de Aragua continuam entrando ilegalmente nos Estados Unidos. O National Post tinha informado anteriormente que o irmão de José Ibarra, o imigrante ilegal venezuelano que assassinou um estudante de medicina e enfermagem na Geórgia, Lake Riley, é um suposto membro do Tren de Aragua. Daí porque eu disse, estão espalhando o terror por lá. De acordo com Gonzalez, o enorme número de imigrantes ilegais que continuam entrando nos Estados Unidos já não consiste predominantemente em cidadãos mexicanos à procura de trabalho. Não se trata mais de pessoas passivas apenas tentando entrar nos Estados Unidos para ganhar a vida ou fazer negócios. É um elemento diferente agora, disse ele. Agora as coisas são diferentes. Esses que estão entrando são mais agressivos, são exigentes e culturalmente diferentes, não querem assimilar a nossa cultura. E ele vê no seu distrito uma grande preocupação. Ele diz: as pessoas do meu distrito, 70% hispânicas, estão fartas do que está acontecendo. Os hispânicos, em geral, têm medo desse novo grupo que está entrando nos Estados Unidos, disse ele. Bem, para terminar, essa notícia também é importante. O chefe da Diretoria de Inteligência Militar de Israel renunciou ao seu cargo na segunda-feira, hoje, devido aos fracassos em torno do ataque sem precedentes do Hamas em 7 de outubro, disseram militares israelenses, tornando-se a primeira figura importante a renunciar ao seu papel no ataque mais mortal da história de Israel. A renúncia do major-general Aaron Haliva prepara o terreno para o que se espera que sejam mais consequências de alto escalão da segurança de Israel sobre o ataque do Hamas, quando terroristas explodiram as defesas da fronteira de Israel, atacaram comunidades israelenses sem contestação por parte da polícia israelense por horas e mataram 1.200 pessoas, a maioria civis, enquanto levava cerca de 250 reféns para Gaza. Então é isso aí. A primeira renúncia, essa do chefe da Diretoria de Inteligência Militar de Israel. Outras deverão vir por aí, mas a pergunta que fica é a seguinte: ele vai renunciar e vai ficar por isso mesmo? Não irá para as barras do tribunal? Ele terá que responder criminalmente por isso. Vamos aguardar. Esse é outro impasse em Israel neste momento. Bem, para terminar, outra notícia, essa sobre os judeus nos Estados Unidos, que estão cada vez se sentindo mais acuados. Imaginem uma grande universidade norte-americana, pedindo para os estudantes judeus ficarem em casa. Eles não são mais obrigados a frequentar a aula presencial, podem fazê-lo através da internet, aulas online. Isso mostra, sim, o quão grave é a situação hoje nos Estados Unidos. O antissemitismo está crescendo absurdamente. Essa matéria foi publicada pelo New York Post ontem e diz o seguinte: uma enorme nova cidade de tendas anti-Israel tomou conta da Universidade de Colômbia no domingo. Pelo menos 30 tendas foram espalhadas na universidade, juntamente com pilhas de alimentos e suprimentos para que essas cidades possam se manter por um longo tempo.
enquanto funcionários da universidade lutavam para conter a crise crescente. A agitação e as ameaças aos estudantes judeus tornaram-se tão intoleráveis que um rabino proeminente da universidade, da prestigiada universidade, instou-os ontem a ficarem em casa e os funcionários da universidade disseram-lhes que poderiam ter aulas online. Bem, é claro que isso acende todas as luzes vermelhas nos centros culturais judeus dos Estados Unidos e também pela Europa, porque o antissemitismo está crescendo e muito. Tudo por culpa de uma política de esquerda que por um lado, tenta manter um apoio ao Estado de Israel para que consiga sobreviver, por outro, ajuda a fomentar essas discórdias antissemitas. É uma no cravo e outra na ferradura, como disse antes, mas isso, aposto, tem método. Bem, por enquanto é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e lembre-se, eu não peço dinheiro por aí. O único canal que eu tenho é esse. Mas se você quiser colaborar com o canal, aqui está o Pix e nos ajuda muito porque o YouTube tem colocado a monetização do canal lá embaixo. Está bem difícil sobreviver aqui na plataforma. E verifique aí se você ainda está inscrito no canal. Veja se a sua inscrição ainda existe. Se não existir mais, se desapareceu misteriosamente, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos até você ser desinscrito outra vez. Até depois, se Deus quiser.